acompanhá-lo nessa luta em oração e também pela vida espiritual dela. Já não é segredo que ele tem falado dela constantemente, do desinteresse que ela tem pelas coisas espirituais, até mesmo nessa situação que ela está enfrentando, não reage quanto ao que o irmão Zé de Paula quer e também nós queremos para a vida dela. Então que os irmãos se lembrem da dona Orminda, esposa de seu Zé de Paula. Nós temos hoje conosco o pastor Francisco Montoni, o Kiko, e também a Nadir. Deus abençoe a vida de vocês. A dona Ditinha, que está acompanhando também. Uma alegria tê-los aqui. O pastor Kiko tem trabalhado na obra do Senhor já há vários anos. Eles trabalharam no começo do trabalho Zoé, tribo Zoé, lá no Pará, de Santarém, nas imediações, e era um trabalho bem difícil de início do trabalho, abrir selva, fazer pista de pouso, e depois de tanto trabalho houve oposição da parte de... vocês já sabem as oposições que tem no trabalho indígena, né? E aí eles foram convidados para se retirar, e ele participou grande parte desses processos, né, do contato. Aí Deus abriu as portas para eles trabalharem também com a missão, com filhos de missionários. Depois eles trabalharam no Ministério de Adoção, Filhos do Coração, no Rio de Janeiro. E eles estão agora morando em Nova Odessa e numa transição ministerial. Então, eles estão passando, eles vão ingressar, não na obra de Deus, que eles já estão e continuam, mas eles vão ingressar num outro tipo de ministério que ele vai explicar aqui para nós. E a nossa igreja sempre acompanha os missionários que vêm aqui em oração. Quando tem um cartãozinho é bem mais fácil para a gente lembrar, a gente sempre coloca no mural, e vamos sempre orar por esses irmãos quando eles apresentarem o ministério deles. Então, pastor Kiko, é uma alegria ter o irmão, e sinta-se aqui à vontade. Isso mesmo, tá bom? Quer orar pelo irmão? Vamos orar. Nosso Deus, agradecemos pela vida do pastor Kiko, a Nazir e a dona Vitinha. Peço que o Senhor os abençoe grandemente e nesse direcionamento para um novo ministério, que o Senhor abra as portas, dê o suprimento financeiro, dê para eles alegria, ânimo no coração. Abençoe, ó Deus, que pessoas e igrejas se envolvam nesse ministério. Abençoe também a vida dos filhos deles, o Denis, o Mateus, que o Senhor cuide deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Eu agradeço ao Pércio esse convite de estar aqui com vocês e falar um pouco da Palavra de Deus, mas antes de ler a Escritura, eu então queria tentar dar uma atualizada. O pastor Pércio já falou um pouco sobre a nossa vida. Na verdade, irmãos, todo missionário, quando ele sai para a selva, vamos dizer assim, para o evangelismo transcultural, então sai assim com aquela força, com aquela garra de jovem, né? Então desbrava tudo, o que a gente quer é realizar. E a gente saiu para Santarém, no Pará, para fazermos esse contato com um grupo de índios arredios na selva. Só que logo de cara nós ficamos doentes. Todos os missionários, pegamos malária. As malárias foram pesadas na nossa saúde. Então isso já foi minando as nossas capacidades físicas. Eu tive 5 malárias. Eu já ouvi aí de um colega que trabalha em Yanomami, teve 12 malárias. Então eu estou longe ainda de alcançar isso. Mas as que eu tive foram
severos demais na minha saúde. Por causa da malária e essa situação toda complexa de saúde, na ocasião os médicos disseram: você não pode ficar aqui, não pode pegar nenhuma malária mais. E eu fiquei pensando, mas puxa vida, eu não quero morrer onde Deus quer que eu morra. Se Deus quer que eu morra de malária, que eu vou morrer aqui. E eu tive algumas crises de malária lá no norte, que as pessoas falavam que eu dizia até que não cria em Deus. Acho interessante como mexe com a parte até emocional da gente. Não lembro de ter falado isso, não lembro mesmo, não tem essa história na minha cabeça, mas alguns diziam isso. Mas tal era o grau aquele grau de ataque, né, das malárias. E de fato, naquela ocasião, quando eu estava muito doente, os médicos disseram: olha, nós temos uma droga aqui em Santarém, que veio dos Estados Unidos, você vai tomar essa droga e você vai melhorar, mas se você entrar na selva e pegar outra malária, nós não vamos ter nenhuma droga aqui que supere isso. Então essa situação ficou meio complexa para mim, no meu coração, na minha mente, mas mesmo assim eu falei com a missão naquela ocasião, e a missão nos transferiu para Anápolis. Foi onde nós fomos cuidar dos filhos dos missionários. Lá em Santarém foram quase 9 anos, e foram dias complicados, porque entrando na selva, e quando eu saía, meu filho me chamava de tio, imagina, meus irmãos. Ele chegava a esquecer de mim, e não tinha malária, né? Eu acho que eu tinha mais um motivo de esquecer do que dele. E a missão então nos transferiu para Anápolis, e em Anápolis nós fizemos o trabalho com os filhos dos missionários, por quase 9 anos, e ali nós, nesse final desses 9 anos, nós nos desligamos da missão, porque nós entendemos que Deus estava nos dirigindo a outro ministério. Então nós fomos realizar esse ministério lá em Teresópolis, no Rio de Janeiro, com crianças em situação de risco e de abandono. Então esse trabalho em Teresópolis foi o nosso último ministério, por 15 anos e meio. E nesse ministério, irmãos, Nadir e eu ficamos doentes. Nós não estávamos doentes fisicamente, nós estávamos doentes emocionalmente. Então nós estávamos muito abalados. Nós chegamos ao ponto de dizer, de fato, para a igreja: irmãos, nós não temos condições mais de continuar esse ministério. Então eu gostaria de entregar para a igreja. Está tudo montado, tudo pode funcionar com outro casal que queira fazer o trabalho, mas infelizmente não encontramos ninguém que quisesse fazer esse ministério. Parece que foi único e foi só para mim e para Nadir. Nós saímos de Teresópolis e viemos então aqui para Jacutinga, 2017. Eu passei um ano aqui com os irmãos, de vez em quando até passei por aqui, vi alguns de vocês. E nós sentimos assim, naquele tempo, ainda muito deprimidos, muito machucados, muito doídos, porque emocionalmente nós estávamos muito abalados. E chegamos no final de 2017, nós não tínhamos mais como sustentar o nosso aluguel naquela casa que nós alugamos. Então nós achamos por bem sair da casa e nós íamos alugar um lugar mais simples. É claro, nós não podemos pagar aluguel, é um lugar que a gente pode pagar. Mas nesse momento chegou um casal de missionários na nossa casa, Ivan e Silvia. Eles trabalharam entre os Yanomami por 20 anos. Eles saíram dos Yanomamis e foram morar em Nova Odessa, no sítio dos pais da Silvia, para cuidar dos pais da Silvia. E os pais dela já vieram a falecer, e a casa que os pais dele moravam estava vazia. E o outro colega, o Coy, que vocês devem conhecer, falou com ele de mim, como estava a minha situação, e eles então ofereceram a casa lá em Nova Odessa para a gente morar. Fomos para lá
e ficamos já estamos há mais de 3 anos morando no sítio. E foi uma bênção, porque sem sustento nós não precisamos pagar aluguel, não pagávamos água, não pagávamos energia e nem internet. Eles colocaram um Wi-Fi para a gente lá, que a gente conseguia ter acesso à internet pelo Wi-Fi. Então algumas pessoas que ficaram nos ajudando ainda financeiramente, era um valor que era suficiente para a gente sobreviver lá em Nova Odessa, no sítio. Só que aconteceu uma coisa interessante. Uma igreja, Casa de Oração de Campinas, convidou o Nadir e eu para irmos participar de um acampamento lá em Campinas, onde estavam dando alguns estudos bíblicos. Eu fui com ela, chegamos lá, só que era acampamento. O Nadir foi para um dormitório com as mulheres, eu fui para o dormitório dos homens. E naquela primeira noite, eu passei, irmãos, a noite inteirinha acordado e chorando. Chorei aquela noite toda. E naquele quarto estava um psicólogo, o Fernando Fávaro. Ele é de uma casa de oração de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E ele de manhã me procurou, eu não tinha dormido quase nada. Ele falou assim: Kiko, você precisa de ajuda. Eu falei, eu sei que eu preciso. E você precisa dessa ajuda e você vai procurar essa ajuda. Eu falei, eu não sei onde procurar, não sei o que fazer. O Fernando fez uma ligação para um colega lá em Natal, no Rio Grande do Norte, um colega de uma casa de oração também, ele chama-se Celso de Castro. Ele estudou na Palavra da Vida, ele é um implantador de igrejas, e ele está em Natal, trabalhando lá e continuando esse ministério dele. Só que o Celso, ele foi atendido também, foi acolhido nesse ministério de cuidado de pastores que tem em Natal, que chama-se Limiar. É o nome que foi dado pelo Dr. Russell Shedd. Ele disse que põe esse nome, que é interessante pensar nos missionários e pastores que vêm do limiar das suas forças. Eles estão muito fracos, eles vão chegar e vão precisar de acolhimento, de ajuda. E era nessa situação que nós estávamos. E o Celso me ligou dizendo que o ministério existe, eu já fui atendido, agora eu gostaria que você viesse para você ser tratado, que você pudesse receber essa ajuda. E eu falei, eu quero essa ajuda, mas eu não tenho condições de ir, né? Não tinha dinheiro, a passagem ficaria uns 3 mil reais. E a nossa estadia lá também mais 3 mil, seriam 6 mil que nós tínhamos que ter de dinheiro. Não tínhamos. Eles disseram, não se preocupe com isso, Deus vai abrir a porta para vocês. E eles conseguiram arrecadar esse dinheiro nas igrejas em Natal, com alguns irmãos. Eles pagaram a nossa passagem, pagaram a nossa estadia lá. Irmãos, o Ministério Limiar acolhe as pessoas em situação assim grave, e nós somos atendidos por 2 psicólogos, um homem e uma mulher. Nadir e eu éramos atendidos juntos por uma mulher ou por um homem, ou separadamente. E foram 10 dias com 2 sessões para cada um. Então, se nós tivéssemos que pagar, sabe quanto custa uma consulta com psicólogo? R$400. Então seria muito mais dinheiro que a gente precisaria. Existe um ministério semelhante esse que acontece em Natal, em Anápolis, chama-se Oásis, e eles têm já muita gente que procura para estar nesse ministério, para serem atendidos, mas lá custa muito dinheiro, custa caro, não é barato, porque todos os profissionais precisam ser remunerados, eles estão trabalhando. Só que o trabalho do Limiar é um trabalho de pessoas que a gente agora não está chamando mais de voluntários, estamos chamando de chamados, pessoas que são chamadas por Deus para doar o que elas têm no seu profissionalismo. Então todos os psicólogos não cobram nada, e todos os missionários e pastores que são atendidos, eles são recebidos para serem tratados em todas as áreas, não é só a área psicológica, a área de saúde. Os missionários são levados nos dentistas,
são levados os profissionais vão lá para atender e também vão para os consultórios. É um trabalho incrível. A gente tem às vezes mais de 100 pessoas envolvidas nesse ministério. E foi no final já do ministério, do nosso acolhimento, que o pastor Neto chegou até nós e disse: olha, Kiko, você e Nadir já estão começando a serem restaurados, mas nós gostaríamos que vocês viessem trabalhar conosco também. E sabe o que eu faço no Limiar, irmãos? Eu dou aula de desenho, eu ensino xadrez, nós damos o nosso testemunho da vitória que Deus tem dado na vida da gente. E a gente, às vezes eu sou administrador, às vezes nós somos casal hospedeiro, tem tantas atividades. Nadir trabalha na cozinha, e agora a gente está tentando entrar com uma alimentação mais saudável, né? Estamos tirando um pouco as coisas mais agressivas na saúde, tirando o óleo de soja, tirando o sal branco, tirando açúcar. Ela tenta, né? Então ela faz os lanches que as pessoas podem comer à vontade, sem se sentirem culpadas. Então a Nadir ela tá se aprimorando muito nisso também. Nós já fomos 8 vezes em Natal para ajudar nesse ministério. E os custos são altos para sair de Nova Odessa e lá e voltar. E essa última vez que nós fomos, nós fizemos um voo estranho demais. Nós saímos de Natal, na volta, e tivemos que ficar 12 horas em Brasília esperando o próximo voo. Chegamos a dormir lá naquele chão, naquelas poltronas, tudo. E realmente foi muito cansativo. É claro, a gente tem a disposição de fazer essas coisas, só que eu me lembro quando saía para a selva amazônica, dormia no trapiche, dormia dentro do barco, dormia sentado de qualquer jeito. Hoje a gente já tem a coluna já mais doendo e tudo, a gente quer mais conforto, né? Mas a gente achou por bem, entendemos de Deus, que mudarmos para Natal, nós teríamos mais eficiência no ministério, nós teríamos mais participação. Então nós resolvemos tomar essa decisão de mudarmos para Natal, para continuarmos realizando esse ministério que a gente já vem realizando. A transição já aconteceu, vamos dizer assim. O que a gente quer agora é mudar de vez para lá e a gente ser usado por Deus na vontade dele. Eu tenho uma oficininha de marcenaria e eu vou levar essa oficina junto também, que nas aulas de arte e terapia eu vou envolver algumas outras coisas além de pintura. Tem muitas outras atividades que as pessoas podem fazer que são interessantes. O que a gente percebe na maioria dos casais que são atendidos, eles não têm amigos e eles vivem sozinhos. Isso é uma coisa muito triste. Essas duas coisas permeiam muito entre os pastores e missionários. Os pastores esquecem que eles são ovelhas e que eles precisam ser pastoreados também. Então, não há nenhum soldado, em qualquer batalha que ele esteja, que nós não vamos até ele, que nós não vamos lá buscá-lo se ele estiver caído. Se ele estiver caído, ele tem condição de levantar. Quem levanta é a igreja. Quem levanta um pastor é a igreja. Não é a igreja que faz esse papel. Esse trabalho é nosso. Então, o Ministério do Limiar ele é sustentado dessa forma, por igrejas, por pessoas interessadas. E eu queria partilhar uma necessidade nossa agora, de oração, sobre a nossa mudança. A nossa mudança está saindo em torno de 15 mil reais para a gente levar nossas coisas para Natal, porque é muito distante, né? E nós estamos olhando um rapaz aqui na cidade que possa levar para a gente. Ele está cobrando em torno de 12 mil, mas a gente tem o carro também que eu preciso transportar, e depois a nossa viagem ainda de avião. Então vai correr isso em torno de uns 15, 16 mil reais. Nós já temos
Já temos R$1.000 guardados para isso. Então, que Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele vai suprir. Eu conto para os irmãos um pedido de oração, e que na hora de Deus Ele vai fazer a vontade dele. Eu não contei, mas nós fomos diagnosticados lá em Natal, no Ministério Limiar, no acolhimento. Nós fomos diagnosticados com síndrome de burnout. Não sei se os irmãos sabem o que é isso, mas a síndrome de burnout quer dizer você está queimado, está em cinzas. É uma situação bem grave, e graças a Deus que fomos diagnosticados e fomos orientados e fomos socorridos na hora que a gente precisava. E eu digo para os irmãos assim, se os irmãos me perguntassem agora, você está bem? Né? É tão interessante isso. Você está bem? Aí, essa é uma pergunta que fazem para todas as pessoas que passam pelo limiar, né, que passam por esse processo de restauração. E o pastor Neto mesmo, que é o diretor, ele diz assim, que ele também precisou ser ajudado. Ele disse assim, eu estou em processo de restauração. Então, a cada dia, a gente melhora alguma coisa. A gente veio aqui para Jacutinga, e Nadia começou a pensar algumas coisas, nós precisamos melhorar nisso, então, vamos fazer isso, né? Então, a gente melhora o nosso relacionamento. Hoje mesmo, ela puxou meu orelha. Eu vou contar para os irmãos aqui, os irmãos verem como é que ela puxa a minha orelha. Ela foi arrastar a geladeira, e ela me chamou para desligar a geladeira dela. Depois eu falei para ela, eu estava sentado olhando o texto que eu ia pregar aqui. Aí ela olhou para mim e falou assim, você pode vir aqui desligar? Eu falei, mas você está em pé, você não pode desligar? Aí eu fui lá, né? Só que tem que empurrar um armário, puxar para poder desligar a geladeira. Eu desliguei. Aí eu fiquei incomodado, fui falar com ela, né? Mas ela falou para mim, isso é uma atitude ruim. Então a gente precisa melhorar nas nossas atitudes. E eu pedi perdão para ela. Nós estamos certos, né? Sim ou não? Os irmãos abram as Bíblias comigo em Lucas, capítulo 24. Esse é um texto muito conhecido. Eu creio que o Perso já deve ter pregado sobre ele algumas vezes. Mas eu estava lendo esse texto e Deus me chamou a atenção em algumas coisas aqui. Lucas capítulo 24, versículo 13 ao 35. É uma leitura maravilhosa essa. Essa minha versão aqui, ela é um pouco diferente da de vocês, mas pode acompanhar que vai dar certo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então ele lhes perguntou, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Ele lhes perguntou, do que se trata? Eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que
tido uma invasão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram. Não viram. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer, entrar na glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, ele fez menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar dizendo: fique conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou. Depois partiu o pão e o deu a eles. E então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Estranho nas nossas vidas. Uma vez eu recebi uma ligação de um irmão. Ele diz assim: olá, Kiko, como é que você está? Eu disse: eu estou bem. Mas eu logo perguntei: quem é que está falando? Aí a pessoa lá do outro falou: puxa, você não sabe quem é que está falando com você, você não reconhece mais a minha voz. Irmãos, isso é muito ruim. Os irmãos não podem imaginar como é ruim quando alguém chega a você, conversa com você, te conhece, você não lembra quem é a pessoa. Isso é muito ruim. O COI, depois de passar mais de 35 anos sem a gente se ver, estava lá na igreja bíblica bereana, ele chegou e ficou na minha frente e falou assim, ficou assim na minha frente. Eu falei: eu sei que você é o COI. Mesmo como ele estava de barba, eu falei: eu sei que você é o COI. Mas, irmãos, teve uma senhora lá em Natal, no dia que eu cheguei lá, ela chegou, me abraçou e falou assim: eu sou a Josi, você se lembra de mim? Eu não lembrava. Nossa, como foi muito ruim. Mas ela logo falou assim: não tem problema se você estiver me reconhecendo. Ela falou isso. Como é que você trata uma pessoa quando ela é estranha para você? Como é que você trata pessoas estranhas? Quando uma pessoa estranha chega perto da gente e você está conversando, no mínimo é uma falta de educação entrar no meio de uma conversa. Mas ainda quando é um estranho, o que é que você está querendo? Que opinião que você está querendo me dar aqui? Isso é estranho. A gente olha, irmãos, com desprezo para as pessoas estranhas. Eu acho que não devia ser assim. Não devia. Mas a gente tem medo de pessoas estranhas. Agora imagina os irmãos, os discípulos indo mais ou menos a 10 quilômetros distante de Jerusalém, no caminho de Emaús, para uma aldeia, e uma pessoa chega do lado deles, é Jesus, e eles não reconhecem, eles não veem que é Jesus, e ele vai andando com eles, é uma pessoa estranha, no mínimo, sei, fico pensando aqui minhas bobeiras. Mas eu vou pensar aqui com os irmãos, quando é que Jesus se torna estranho nas nossas vidas? O versículo 21, ele fala uma coisa interessante, olha aqui.
Quando o discípulo começa a explicar lá para Jesus, e ele diz assim: nós esperávamos que ele fosse o libertador de Israel. Em outras palavras, Jesus se torna estranho para nós, irmãos, quando nós tratamos Jesus como um político. Eu não acho nada de errado política. Eu gosto de política, eu acho interessante. Ultimamente, na diria, somos muito enviados de política. Política a gente diz assim, a política boa faz sentido. Porque a política boa, ela trabalha para uma comunidade toda. Existem leis que são feitas para todo mundo. Já pensou se todo mundo tivesse que pagar água no valor de uma coisa absurda aí? Não, tem lei que sustenta o valor que tem que ser pago. A energia elétrica, existe lei. Essas leis, elas são feitas pelos políticos. Eu acho fantástico isso. Quando os políticos, eles trabalham para o bem de uma nação. Tem espaço sim para isso. Só que a gente vê muita desonestidade, a gente vê uma política má sendo realizada. Isso que a gente vê. Mas Jesus, irmãos, ele foi muito enfático. Ele falou claramente para os discípulos: o meu reino não é desse mundo. Não pertenço aqui. Eu não sou dessa terra. Eu não estou aqui para resolver o problema da saúde de vocês. Eu não estou aqui para resolver o problema da fome de vocês. É claro que a gente não vê ele falando essas palavras, mas é claro para a gente que o que ele queria era carregar os discípulos para o reino dele, carregar todos aqueles homens possíveis para o reino dos céus. A gente o vê como estranho quando nós não lutamos por esse reino. Quando é que Jesus se torna estranho nas nossas vidas? Olha o versículo 16. É quando os nossos olhos espirituais estão cegos. O versículo 16 diz: porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus sempre ensinou para os discípulos que eles precisavam enxergar com os olhos espirituais, olhar para as pessoas, irmãos, e ver o potencial espiritual que elas têm, ou o potencial espiritual em que elas se tornarão. É dessa forma que Deus quer que a gente olhe, com olhos espirituais. Eu acho que nós podemos muitas vezes sermos cegos espirituais, falta de amor nos nossos corações pelas pessoas, falta de bondade, falta de misericórdia com as pessoas. Os nossos olhos ficam cegos. E uma coisa que eu acho incrível nessa questão dos olhos espirituais, ou de não sermos cegos, é que, deixa eu ver se eu estou certo aqui, isso mesmo, é que a palavra de Deus, ela precisa ser crida, porque quando ela não é crida, nada acontece. E Jesus, ele chega a dizer, né, para os discípulos: vocês precisam ver em mim o Pai, mas creiam em mim pelo menos por causa das coisas que eu faço. Creiam no Pai, pelo menos por vocês verem as coisas que eu realizo. Deus quer que nós vejamos como Ele vê, o quanto cada pessoa é importante no seu propósito, para qualquer vida. Todos que estão aqui são importantes para Jesus. Quando é que Jesus se torna estranho em nossas vidas, irmãos? É quando a intimidade com Jesus é desprezada. Jesus, ele se tornou estranho para eles porque eles não tinham intimidade com Ele. Será que a aparência de Jesus ao ressuscitar era tão diferente quando Ele não era ressurreto? Para eles não reconhecerem?
Mas eu penso, irmãos, que muitas vezes Jesus está estranho para a gente porque a gente não tem intimidade que precisaria ter com Ele. Ele não vai se tornar tão interessante quando essa intimidade for. A gente não o acha tão interessante se a gente não tem intimidade com Ele. Isso que eu queria dizer. A gente não tem tanto interesse quando a intimidade não é profunda. Quando é que Jesus se torna estranho na nossa vida? É quando a tristeza é mais forte que a alegria. Veja o verso 17. O verso 17 diz assim: então ele se perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Quando a tristeza é mais forte que a alegria, Jesus se tornou estranho para eles porque eles deixaram que a tristeza fosse maior que a alegria. É fato que a morte de alguém, eu vou sentir falta das pessoas que vão partindo dessa vida. Eu sinto falta dos meus queridos que foram. Mas isso é uma coisa que passa, irmãos. Passa. A alegria, a tristeza não pode nunca superar a alegria no nosso coração. E eles estão tristes, estão acabrunhados, estão chateados porque mataram Jesus. Sim, tinha que ter tristeza. Mas eles ouviram sobre tudo, sobre essa morte. Eles sabiam tudo, eles precisavam ter crido. Eles precisavam saber que essas coisas faziam parte. A morte não pode tirar a nossa alegria. A morte não pode tirar a nossa alegria. Quando é que Jesus se torna estranho nas nossas vidas, irmãos? Quando os acontecimentos superam as expectativas. Eu tenho uma expectativa. A expectativa qual é? É que vou ganhar 1 milhão esse ano, mas no final do ano eu vi que eu não ganhei só 200 mil. Então, o acontecimento foi um acontecimento diferente da minha expectativa. Eles esperam uma redenção, eles esperam que Israel seja redimido, eles esperam algo extraordinário, mas isso não acontece. Jesus morre. Jesus se torna estranho por causa disso. Por quê? Porque os acontecimentos superam as suas expectativas. Quando é que Jesus se torna estranho nas nossas vidas, ou nas vidas deles? É quando nós somos nécios. Olha o versículo 25, diz lá: até quando? O versículo 25 diz: como é que vocês são insensatos? Isso quer dizer nécios, irmãos. Nécio quer dizer aquele que é falho de instrução, aquele que não se preocupa com o conhecimento, com a inteligência. Note que se fala tanto sobre eu acho que a gente não precisa saber de tudo nesse mundo. A gente não precisa conhecer todas as coisas, e a gente não vai conhecer todas as coisas. Até mesmo as escrituras, eu sou falho, eu não conheço tudo, não sei tudo, e não vou saber nunca. Mas essa estrutura da vida eterna, da salvação, do que os profetas falaram de Jesus, que foi tão falado, foi tão ensinado, vocês escutam tantas vezes, mas vocês não prestam atenção. Não prestam atenção no que vocês estão estudando, estão vendo, ou que foi estudado, ou que foi ensinado para vocês. Até quando? Mas Jesus, ele é esse homem pacífico, é esse homem que tem paciência com a gente. Ele para com os discípulos, ele ensina tudo de novo. Eu acho que dessa vez eles guardaram no coração e foram explicar para todo mundo lá, de tão importante que era saber através dos profetas que eles diziam sobre ele.
Quando é, irmãos, que Jesus se torna estranho em nossas vidas, irmãos? É quando a verdade da palavra de Deus não é crida. Nada muda na vida das pessoas quando a palavra de Deus não é crida. E a gente vê que as pessoas escutam, mas não querem crer. Então não há transformação. Não haverá nunca. O crer faz parte, principalmente, irmãos, da vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando é que Jesus se torna estranho nas nossas vidas? Irmão? Quando nós não participamos do memorial de Jesus. Eu acho interessante, irmãos, que todas as reuniões da igreja são importantes. Mas reuniões de oração e ceia do Senhor, eu acho interessante. Para mim são fundamentais. Os discípulos chegaram a dizer que eles perceberam Jesus no partir do pão. Quando Jesus quebra o pão. Que interessante, né? Um ato físico. Pegou um pão e ele quebrou o pão. Jesus devia fazer sempre da mesma forma, não sei se ele rasgava um pedaço, como que era. Todas as reuniões, irmãos, são importantes, mas a reunião da ceia é uma reunião muito importante para a igreja. Quando eu falo da ceia, eu sempre falo que Jesus, ele instituiu a ceia por causa da nossa capacidade que a gente tem de esquecer dele. Se nós esquecemos dele, ele falou assim: tome a ceia, tome, porque assim você vai lembrar de mim. Agora, para concluir, eu queria dizer o seguinte: existe algo que eu acho muito sério nesse texto aqui. E a seriedade do que eu quero dizer é: se Jesus é estranho para você, ou se você é estranho para Jesus? Essa é uma pergunta difícil, mas a gente pode responder. Olha bem, Jesus é estranho para você? Ou você é estranho para Jesus? Embora os discípulos não perceberam que era Jesus que estava ali ao lado deles, Jesus escolheu estar do lado deles. Por quê? Porque ele os conhecia. Eu acredito que todos que estamos aqui nessa noite respondem essa pergunta com facilidade. Jesus está do seu lado? Você não é estranho para ele? Jesus está. Se você creu nele, se você o aceitou, ele está do seu lado. Está em você. Embora que os discípulos não perceberam que Jesus que estava ali do lado deles, mas Jesus escolheu estar ali, porque ele os conhecia. Que Deus nos ajude a entender a sua palavra. Vamos orar, nosso Deus e nosso Pai. Te agradeço pelo privilégio de falar nessa noite aos irmãos e te peço, Pai, que o Senhor fale aos nossos pelo teu poder, pelo poder que há na tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Vamos a Deus pela palavra que o pastor trouxe para nós. Que Deus abençoe também a sua vida grandemente para ajudar outros que, assim como o irmão, os irmãos, né, passaram por essas dificuldades. Deus os abençoe. E nós vamos cantar, o pastor já orou, e vamos fazer igual Jesus na ceia, depois cantar o hino.